Atenção, esse vídeo é pesado e não é recomendável para pessoas que tenham mente fraca e que não conseguem ter um senso crítico para poder ver, analisar e tirar suas próprias conclusões. Se você não tem essa habilidade de refletir sobre algum tema polêmico, então esse vídeo não é para você. Iremos falar nesse vídeo sobre Albert Pike, um maçom satanista que recebeu sob inspiração demoníaca o plano para produzir 3 guerras mundiais e trazer a nova ordem mundial. Gostaria que você assistisse a esse vídeo com toda a atenção possível em cada detalhe de seus personagens envolvidos e de seus interesses sobre o plano das 3 guerras mundiais. Se quiser saber o que possivelmente nos foi planejado pela elite global através de uma carta sinistra, descrevendo como e quando seriam realizadas as 3 guerras mundiais, então fica comigo até o final do vídeo e você irá tirar suas próprias conclusões. Mas antes de entrarmos nessa história nefasta e perigosa, te convido a deixar o teu like no vídeo, compartilhar e se ainda não é inscrito no meu canal, não esqueça de se inscrever e clica aí no sino de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos da nossa comunidade, beleza? Vamos lá! Há mais de 130 anos, um conhecido satanista e líder maçom, em uma carta endereçada a um outro maçom, revelou um plano diabólico de seu guia espiritual, que até onde sabemos são demônios, que tinha como base instigar ou estimular 3 grandes guerras mundiais, sendo que a última guerra serviria para implementar, entre outros, uma nova fé global cuja religião teria Lúcifer como um deus a ser venerado por toda a humanidade. Esse plano diabólico deixava claro que deveria ser estimulado o enfrentamento entre muçulmanos contra judeus e cristãos por todo o mundo como estratégia para começar a Terceira Guerra Mundial. Eu deixo a seguinte pergunta no ar: o que está acontecendo no mundo nesse exato momento? Responda para você mesmo. Nesse vídeo irei revelar para vocês a carta com os planos maléficos para instigar as 3 guerras mundiais fornecida por um demônio, Albert Pike. Então fique até o final e iremos ler essa carta na íntegra, mas antes de falar sobre a carta, precisamos saber quem foi Albert Pike para podermos dar atenção a essa tal carta. Quem foi Albert Pike? No século XIX, Albert Pike estabeleceu o marco para realizar uma nova ordem mundial. Ele escreveu um plano de acontecimentos que se desencadeariam no século XX, baseado em uma revelação que teve. São estes planos que líderes ocultos globais seguem como agenda para eclodir a Terceira Guerra Mundial. Pike nasceu em 29 de dezembro de 1809, em Boston. Estudou em Harvard e depois serviu como general brigadeiro no Exército Confederado. Depois da Guerra Civil foi encerrado na prisão por traição, mas foi perdoado por um maçom, o presidente Andrew Johnson, em 22 de abril de 1866 e reuniram-se no dia seguinte na Casa Branca. Pike foi um poliglota que dominava 16 idiomas, embora não tenha deixado um registro oficial dos idiomas em questão, e era conhecido como poeta, filósofo, soldado, humanista e filantropo. Maçom de grau 33, ele foi um dos fundadores e chefe do rito escocês antigo e aceito da maçonaria, sendo o grande comandante da maçonaria norte-americana de 1859 a 1891. Em 1869, foi um líder dos cavaleiros da Ku Klux Klan. Já em 1871, escreveu o manual maçônico conhecido como Morals and the Dogma of the Unscientific and Accepted Right of Freemasonry. Disse que Pike foi um satanista e que possuía uma pulseira que usava para convocar Lúcifer, com quem tinha constante comunicação. Foi o grande mestre de um grupo luciferino conhecido como a Ordem do Palladium, que havia sido fundado em Paris em 1737. O paladismo foi levado à Grécia desde o Egito por Pitágoras no século VI a.C. e foi este culto de Satanás introduzido no círculo interno das lojas maçônicas. Alinhavam-se com o Palladium dos Templários.
O braço direito de Pike foi o ex-ministro luterano suíço Phileas Wauler. Pike também trabalhou com o italiano Giuseppe Mazzini, grau 33, cabeça dos Illuminati em 1834 e fundador da máfia em 1860. Junto com Mazzini da Itália, Lord Harry Palmerston da Inglaterra, grau 33, e Otto von Bismarck da Alemanha, também grau 33, Albert Pike utilizou o rito paladiano para unir e dirigir todas as lojas. Agora, gravem bem esse nome, Giuseppe Mazzini. Devido às atividades revolucionárias de Mazzini na Europa, os Illuminati tiveram que passar para o anonimato. Além do Conselho Supremo em Charleston, Carolina do Sul, Pike estabeleceu os Conselhos Superiores de Roma, dirigido por Mazzini, Londres, dirigido por Palmerston, e Berlim, dirigido por Bismarck. Estabeleceu 23 conselhos subordinados em lugares estratégicos em todo o mundo, incluindo 5 grandes diretórios centrais em Washington DC, na América do Norte, Montevidéu, na América do Sul, Nápoles, na Europa, Calcutá, na Ásia e Maurício, na África, que se utilizaram para recompilar informações. Todos esses ramos têm sido o quartel secreto das atividades dos Illuminati desde então. Depois da morte de Mazzini, em 11 de março de 1872, Pike designou a Adriano Leme, que também é grau 33, um banqueiro de Florença, para executar suas atividades subversivas na Europa. Leme era partidário do patriota e revolucionário Giuseppe Garibaldi e pode ter sido ativo na Sociedade Luciferina fundada por Pike. Em 1859, Albert Pike, que estava fascinado com a ideia de um novo governo global, foi escolhido para comandar as atividades dos Illuminati nos Estados Unidos. Afirmou que deveriam criar um partido político que mantivesse o mundo lutando até que pudessem oferecer a paz, ou seja, causam um problema e depois oferecem a solução, como sempre fazem. Ele disse que deveria ser feito com a língua e com a caneta, com todas as influências públicas e secretas, com o poder do dinheiro e, se fosse necessário, com a espada. A carta de Albert Pike a Mazzini, 3 guerras mundiais. Albert Pike tinha um espírito guia que o aconselhava acerca de como alcançar a nova ordem mundial, assim como fazem a maioria dos líderes mundiais ocultistas. Lembrando que já falamos em outros vídeos nossos do que são capazes de fazer esses espíritos de demônios para enganar as pessoas. São capazes de se transformar em pessoas mortas, parentes mortos, ou até mesmo se passar por anjos celestiais, tudo isso para enganar e seduzir pessoas. Uma mensagem que Albert Pike recebeu desse guia espiritual, que sabemos que são demônios, ele a enviou por carta em 15 de agosto de 1871 a Mazzini. Isso mesmo, vocês lembram de Giuseppe Mazzini, que citamos anteriormente, o próprio. Nela estava descrito graficamente como seriam os planos de realizar as 3 grandes guerras mundiais que são necessárias para a realização de um novo mundo, uma nova sociedade, uma nova ordem mundial. Por isso as guerras acontecem. Não são questões políticas, essas coisas são usadas como argumentos para a guerra, mas não é este o propósito. A guerra não é por acaso. Sempre após uma grande guerra inicia-se o marco zero para uma nova sociedade com outra mentalidade e uma nova visão sobre tudo. É igual o caso do desenho dos Simpsons. Eles não preveem o que vai acontecer, eles não têm a premonição ou revelam o futuro, nada disso. Eles não preveem, eles premeditam, ou seja, eles mostram como os agentes dessa nova ordem global controlam a economia, política e religião para causar esses eventos globais. Eles são os agentes causadores. Como mencionei anteriormente, agora vamos narrar a carta escrita por Pike, recebida de um demônio e enviada a Mazzini, e veja se faz sentido para você. Uma observação importante: essa carta esteve exibida na biblioteca do British Museum de Londres e William Guy Carr
ex-oficial de inteligência da Royal Canadian Navy a copiou. A Primeira Guerra Mundial deve ser provocada a fim de permitir que os Illuminati derrubem o poder dos czares na Rússia e de tornar esse país uma fortaleza do comunismo ateu. As divergências causadas pelos Agentur, agentes dos Illuminati entre os impérios britânico e germânico, serão utilizadas para fomentar essa guerra. No final da guerra, o comunismo será construído e utilizado a fim de destruir os outros governos e a fim de enfraquecer as religiões. A Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada, tirando partido das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Esta guerra deve ser provocada para que o nazismo seja destruído e que o sionismo político seja forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve tornar-se forte o suficiente para equilibrar a cristandade, que seria então restringida e mantida sob controle até o momento em que iria precisar dela para o cataclismo social final. A Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando as diferenças causadas pelos agentes dos Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã, o mundo árabe muçulmano, e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutuamente. Enquanto isso, as outras nações estarão cada vez mais divididas sobre esta questão e serão obrigadas a lutar até sua exaustão física, moral, espiritual e econômica. Vamos desencadear os nihilistas e os ateístas, e vamos provocar um cataclismo social formidável que, em todo o seu horror, mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da agitação mais sangrenta. Em seguida, em todos os lugares, os cidadãos, obrigados a defender-se contra a minoria mundial dos revolucionários, exterminará esses destruidores da civilização, e a multidão desiludida com o cristianismo, cujo espírito deísta a partir desse momento seguirá sem bússola ou direção, ansiosa por um ideal, mas sem saber para onde proferirá a sua adoração, receberá a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente na opinião pública. Esta manifestação resultará do movimento reacionário geral que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. É isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um tema polêmico em nosso acervo de pesquisa. E o que vocês acham de tudo isso? Faz sentido para você? Seria verdade o teor, o conteúdo dessa carta? Seria mesmo possível Albert Pike, maçom grau 33, ter recebido de um espírito se passando por guia um planejamento de uma ordem mundial para a eclosão de 3 grandes guerras mundiais? O que foi apresentado nessa carta faz sentido? O que vocês acham? Tudo que foi escrito nessa carta seria coincidência com relação às 2 guerras mundiais que já tivemos, e mais coincidência ainda o que está acontecendo agora no Oriente Médio, Israel, Palestina, terrorismo, muçulmanos, judeus e cristãos. São coincidências, ou o que estamos presenciando agora é a materialização concreta de todo o plano maléfico contido nesta carta? Participe nos comentários. Chegamos ao final de mais um vídeo intrigante e não esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo e se inscrever no meu canal. Não esquece de clicar no sino de notificação para receber mais vídeos novos em nossa comunidade e já sabe, esteja preparado para mais vídeos intrigantes como este e nos vemos na próxima. Até mais. Valeu, tchau.